Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23. Nós estaremos lendo do versículo 39 ao versículo 43. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, de 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse é um texto em que a igreja em si chama não apenas dos dois malfeitores, mas dos dois ladrões. E especialmente a igreja católica, apostólica romana, chama a este homem, ainda lhe dá um nome, e lhe chama de o bom ladrão. O bom ladrão porque ele tomou a defesa de Cristo. Como você pode perceber aqui nas Sagradas Escrituras, eles são chamados de malfeitores. Nós não sabemos ao certo os crimes, nem a soma dos crimes que esses homens, segundo o testemunho desta voz que toma a defesa de Cristo, cometeram. Porque aqui diz que eles são castigados, mas castigados justamente. Eram homens que fizeram coisas más. Eram homens que fizeram atos delinquentes. Talvez tenham roubado, talvez tenham assassinado e tenham feito diversas coisas que, segundo o que aqui está dito, eles de fato mereciam o que lhes estava acontecendo. Um deles toma a posição de blasfemar contra Cristo. Outro deles toma a posição de repreender o que blasfemava e se tornar uma das poucas, se não praticamente a única voz que neste período que precede a crucificação e que antecede a morte de cruz de Cristo, se levanta em sua defesa. O homem que defendeu Jesus foi um homem que ninguém poderia sequer imaginar ou supor que este homem tomaria essa posição. Nós esperaríamos talvez de João uma palavra. Nós esperaríamos talvez de Pedro uma palavra. Nós esperaríamos talvez dos seguidores de Cristo uma palavra. Ou talvez daqueles homens que eram homens notáveis entre os principais dos judeus, como José de Arimateia, como Nicodemos. Nós esperaríamos de pessoas
de uma característica, digamos assim, mais nobre, que tomassem a postura de defender ao Senhor Jesus Cristo, que falassem algo a favor de Jesus, mas foi de um homem vil, de um homem consciente, em primeiro lugar, de sua vilania, consciente de que o juízo que estava ocorrendo sobre ele era justo. Foi de um homem de uma vida preguiça, perversa, que saiu a voz que defendeu Jesus. Às vezes os defensores de Cristo não estão entre os discípulos de Cristo. O apóstolo Paulo fala algo interessantíssimo: sobre mim recai esta responsabilidade ou obrigação. E ele diz: eu fui posto por defesa do Evangelho. A crucificação e a própria via crucis demonstra uma realidade um pouco chocante para nós, porque o homem que ajuda a Jesus, que foi aquele Simão Cirineu, ele foi constrangido a ajudar, e foi quem cooperou, foi quem ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Não veio de qualquer outro. Onde estavam aquelas pessoas que apoiavam tanto a Jesus? Realmente o pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram. Mas não apenas isso, Jesus de fato foi abandonado, foi deixado à sua própria sorte. E nesse momento, de lugares inesperados, surgiram pessoas como Simão Cirineu e como este malfeitor crucificado ao lado de Jesus Cristo, que cooperam, que ajudam e que tomam o peso da cruz, como foi Simão, ou tomam a defesa de Jesus. Não houve defesa para Cristo, mas houve voz que defendeu a Cristo, que não apelou para qualquer coisa, que simplesmente disse: Quando Cristo foi crucificado, seus próprios algozes, os romanos que o crucificaram, foram tomados de espanto com o comportamento de Cristo, porque eram homens acostumados a esta crueldade, eram homens acostumados a torturar, a matar. Saiba de uma coisa: eles procuravam prolongar o sofrimento. A cruz não foi feita para ser uma morte que abreviasse o momento, mas uma morte que ela era conhecida como as 1000 mortes, ela alongava o período, e eles faziam de tudo para manter a pessoa viva, sofrendo na cruz. Era crucificado num lugar normalmente de passagem de muita gente, um lugar público, para ser um espetáculo de terror público, para infundir medo na população, como se o governo romano estivesse dizendo: isso espera a vocês, se rebelarem contra nós. Era comum na crucificação os romanos serem cuspidos, serem amaldiçoados, palavras brutas serem ditas, gritos
serem proferidos, espernear, lutar. Afinal de contas, eles estavam sendo levados a essa pena capital de tortura. Mas eu posso imaginar a perplexidade dos soldados romanos ao crucificar Jesus. As palavras que saíram de Jesus, e a primeira palavra que saiu de Jesus, não foi eu os amaldiçoo, foi Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu posso imaginar, mas apenas imaginar, que Simão Cirineu, tendo carregado, também se espantou com a postura de Jesus. E eu posso imaginar, e somente imaginar, que possivelmente Simão Cirineu tenha ficado lá, não conseguido sair daquele lugar, de observar aquele estranho homem que, em vez de amaldiçoar, perdoava os que lhe crucificavam, os que gritavam contra ele. Que mesmo em face de tal situação, citava sem parar as Escrituras, porque apenas o que saiu da boca de Jesus foram palavras de perdão, palavras de entrega e palavras bíblicas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E na hora da crise, e na hora da dor extrema, quando os lábios não se seguram, porque eles não se seguram, a tua boca, a minha boca e a boca de Cristo falará e falou, sendo os lábios do Senhor que falaram, do que estava cheio o coração de Cristo. E o coração de Cristo estava cheio de perdão, o coração de Cristo estava cheio da palavra do Senhor, o coração de Cristo estava cheio da entrega ao Pai. Era só isto que havia no coração de Cristo. E nessas horas de crise, nessas horas de dor, acima de tudo, de dor. Meus irmãos, se às vezes por cair alguma coisa no seu dedão do pé, existem palavras que não deveriam ser ditas, acabam sendo ouvidas. Por quê? Porque nesse momento não se trava mais, nesse momento não se controla mais, e nesse momento incontrolável, o que Cristo manifestou, o que Cristo revelou, é o que havia no seu coração. E isto surpreendeu aquele homem que estava ao lado de Jesus, padecendo da mesma pena capital. Aquele homem, a Bíblia diz que ambos antes gritavam, ambos antes, a Bíblia diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores e os dois blasfemavam, mas um deles foi se conscientizando, é o que tudo leva a crer, e de repente diz, não é assim. Veja, o que o próprio Pilatos teve que dizer, eu não vejo neste homem motivo, eu não vejo neste homem falta, eu não vejo neste homem pecado algum, passível de ser condenado. E muito mais rápido percebeu este malfeitor que não havia motivo e tomou a defesa de Cristo. Hoje pela manhã eu citei Jairo e quero abrir um parênteses e citar de novo, para aqueles que não estavam presentes, o que falamos pela manhã sobre Jairo e o episódio de quando Jairo convida Jesus para ir à sua casa, orar por sua filha, mortalmente enferma. Não existe aflição maior no coração de um pai do que o filho estar enfermo, mas além de estar enfermo, estar mortalmente enfermo.
Então a morte está pelas cercanias, a morte se aproxima. E é algo terrível. A morte é uma inimiga. E ela, quando se aproxima de nossas vidas, e não apenas quando é a nossa vida o alvo da morte, mas os que amamos é o alvo da morte, isto é algo de uma luta extrema para cada um de nós. E a Bíblia diz, é a última inimiga a ser vencida. O consolo que nós temos é que nós venceremos a morte. Nós venceremos a morte. Mas Deus, que está no comando de tudo, que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Percebemos que o Senhor estava no domínio da situação. Jairo vai buscar ao Senhor Jesus com sua filha, possivelmente moribunda, mas ainda viva. Pois se a filha de Jairo morresse antes dele buscar ao Senhor Jesus, quase que fatalmente eu diria que Jairo desistiria. Que Jairo não mais buscaria. Porque eu creio que Jairo propôs em seu coração, eu vou até Jesus, eu vou até Ele porque Ele trará solução para a enfermidade da minha filha. E ele vai, ele apressa-se, ele vai ao Senhor Jesus. Por ele ser um dos principais da sinagoga, ele pode ter tido lutas pessoais e interpessoais para buscar ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele, em toda a luta e crise que estava vivendo, ele foi buscar ao Senhor Jesus. Ele poderia ter levado a sua filha, mas possivelmente a filha de Jairo morreu em algum momento entre a saída dele de casa e o retorno dele à sua casa com Jesus. E se ele levasse a sua filha com ele, também muito possivelmente no caminho ela morreria. E ele muito possivelmente abandonaria o seu propósito de ir até Jesus. Mas uma vez em que ele foi até Jesus, e Jesus então empenhou a sua palavra, e veja bem, Jesus disse a Jairo, eu irei contigo à tua casa. E diz, levantou-se e foi com ele. Pela manhã eu disse, e agora quero repetir, o que foi que o Senhor falou ao meu coração. Muitos levam os seus problemas a Cristo, mas naquele dia, Jairo levou Cristo ao seu problema, e isto é que fez a diferença. Não é errado levar o seu problema a Cristo, mas é ainda mais sábio levar Cristo ao seu problema, porque os problemas têm uma característica que normalmente problemas se agravam. O pior agravamento de uma enfermidade é a morte. Não existe agravamento pior para uma enfermidade do que para a morte. E quando nós simplesmente levamos os nossos problemas, que é correto, por favor, quando nós simplesmente levamos os nossos problemas a Cristo, com o agravamento dos nossos problemas, muitos de nós desistem, abrem mão, soltam de vez. Mas quando nós levamos Cristo ao nosso problema, Cristo jamais desiste do que nos prometeu, do que se comprometeu conosco, de modo que
peço o que pedi de manhã e peço agora à noite a todos que aqui estamos. Faça mais do que levar os seus problemas a Jesus. Leve Jesus aos seus problemas e você verá que mesmo no agravamento deles, algo espetacular, espantoso, sobrenatural acontecerá nas nossas vidas. Quando Abraão levou Deus para dentro da sua tenda, o problema que ele e Sara viviam por 25 anos, que era Sara ser estéril, terminou. Terminou por quê? Porque Deus entrou na tenda de Abraão. E meus irmãos, uma das coisas que nós mais necessitamos na nossa vida é que o Senhor entre na nossa tenda. Nós estamos aqui e dizemos, viemos à casa do Pai. Mas a maior maravilha é quando o Pai vai à nossa casa. E nós queremos que Deus entre na sua casa, que Deus entre no seu problema, que Deus faça parte da solução, trazendo a solução, porque Deus compartilha da sua dor, compartilha do seu sofrimento, compartilha do que você sente. Quando ele diz eu conheço, ele está dizendo eu penetro nisso, eu faço parte disto, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua dor, eu estou junto, eu não estou afastado, eu estou junto, eu estou sentindo, eu estou participando. É isto que Ana diz, se o Senhor olhar para mim. E a expressão que Ana, mãe de Samuel, diz para Deus é: se olhares para mim com bons olhos, com olhos de misericórdia. Quando Deus olha para nós e olha para o nosso problema, nós passamos a enxergar a solução. Por quê? Porque Deus olhou para nós. Os olhos deles estão sobre nós, como os olhos de alguém que ama está sobre a pessoa amada. Os olhos benevolentes, os olhos que vêm acompanhados de mãos que ajudam. Não apenas olhos que vêm, porque olhos que vêm, há muitos olhos que vêm. Há olhos que vêm e que além de ver, julgam. Há mãos que em vez de se estender para ajudar, se estendem para apontar, para acusar. Mas eu quero dizer a você, os olhos de Deus estão sobre nós, e são olhos de misericórdia, são olhos de compaixão. E quando Deus nos olha com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, Ele estende a sua mão favorável a cada um de nós. Eu creio nisso de todo o meu coração. E não foi diferente neste dia extraordinário, em que esse homem faz um pedido ao Senhor Jesus. Esse homem faz um pedido dizendo: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. O meu nome será esquecido. Eu serei como se não tivesse existido. Mas eu peço ao Senhor apenas uma coisa: lembre-se de mim, tenha memória de mim. Quando o Senhor voltar no seu reino, lembre-se de mim. E então Jesus fala uma coisa a esse homem extraordinária. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, que um ladrão ou que um malfeitor leve até reis para o inferno, eu entendo. Mas o surpreendente desse texto é que um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, leva um ladrão para o céu. Isso é que é o maravilhoso. Isso é que é o maravilhoso. Toda a vilania, toda a maldade, toda a ruindade, todo o espírito malfeitor deste homem, toda a história,
Qual era o destino? Esse homem diz, com razão, em justiça nós estamos padecendo o que estamos padecendo. O destino desse homem era o inferno. Esse era o destino desse homem. Mas esse homem chegou onde ele não poderia chegar de maneira nenhuma. Ele chegou nos céus, ele chegou no paraíso. Meus irmãos, se Deus pode fazer isso na última hora, a um ladrão ou a um malfeitor, que o destino dele é o inferno, e mudar o seu destino para o céu, sem mudar mais nada na sua vida. Uma das coisas sobre o ladrão em si, nas Sagradas Escrituras, é que o ladrão tinha que devolver, tinha que restituir. Deveria haver a restituição para demonstrar que havia o verdadeiro arrependimento dos seus roubos passados. Ele deveria restituir. E caso não houvesse restituição, não era crida, nem aceita a conversão desse homem. Note que Jesus, para outro homem, usou a mesma palavra hoje. Para esse ladrão ou malfeitor, Jesus disse hoje. Mas para outro homem, Jesus também disse hoje. E que a igreja também o chama de ladrão, que é Zaqueu. Eu digo a igreja porque a Bíblia não chama Zaqueu de ladrão. Chama de publicano, que é quase a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. Possivelmente era, mas eu não sei se era. Mas Zaqueu, Jesus fala com ele e diz, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém, começa o primeiro hoje, pousar em tua casa. E a Bíblia diz, rapidamente Zaqueu desce da árvore, já que eu não sei nem se ele desce ou se ele pula, porque foi rapidamente. E Zaqueu o recebe e diz com alegria, com grande alegria Zaqueu o recebe. E Jesus caminha com Zaqueu, e nada é dito. E Zaqueu recebe em casa, e eu imagino a festa de Jesus entrando em casa, e a alegria de Zaqueu com Jesus em sua casa. E imediatamente, imagino eu, Zaqueu dá ordem aos que estavam com eles, preparem isto, preparem aquilo, chama sua esposa, tudo isso eu imagino. E diz, olha, dê ordem para que se preparem um banquete, tudo estava maravilhoso. Preparem um quarto de hóspedes, suponho eu. Mas isto que falo agora não suponho, isso está na Bíblia. Zaqueu disse, Senhor, se alguma coisa eu prejudiquei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E só então, perceba, que só então Jesus diz, hoje, houve salvação nesta casa. Porque quando aquele homem tem a atitude de restituir, houve conversão, houve mudança. Não houve apenas arrependimento, mas frutos dignos de arrependimento, que é o verdadeiro arrependimento. E Jesus então disse, hoje houve salvação nessa casa. Mas o ladrão, ou o malfeitor, a ninguém restituiu nada. E nem mesmo prometeu, porque estava fora do alcance dele. Havia uma diferença muito grande, se ambos eram ladrões, entre o ladrão que estava crucificado e Zaqueu. Zaqueu, em primeiro lugar, era um ladrão livre. O outro era um ladrão não livre. Zaqueu se era ladrão rico. E o outro era um ladrão, se era ladrão pobre. E você sabe que há uma grande diferença entre um ladrão rico e um ladrão pobre.
Sabe, na nossa sociedade mesmo parece que quem rouba pouco é ladrão, mas quem rouba muito, e os que roubam muito, são notáveis, são até apreciados. Nós brasileiros que o digamos, não é? Nós que o digamos sobre essas coisas, que temos larga experiência histórica sobre esses grandes ladrões. Sabe, o que rouba só com um barco é um pirata, mas o que rouba com toda uma frota é um conquistador. Você já viu isso na história? Não é? O camarada rouba com um barco só, esse é um pirata. Que pirata, quer dizer, mas na mesma prática, chega com uma frota inteira de navios, imperialistas, tomando conta, roubando toda uma nação. Não, são conquistadores. São conquistadores. É o ladrão pobre e é o ladrão rico. É o que rouba pouco e o que muito rouba. E essas injustiças existem, mas biblicamente, veja bem, se era ladrão, volto a dizer, Zaqueu, só se declara a salvação quando ele demonstra a restituição. Ele disse, eu restituirei. Então, esse está salvo. Mas esse ladrão que nada restituiu, esse ladrão que apenas confessou, nada se espera dele. Mas ele chegou onde ele jamais poderia chegar. Eu até brinco que esse ladrão fez o que ladrão faz, ele pulou o muro dos céus. Ele chegou nu do outro lado, sem nada. Sem nada. Mas ele chegou do outro lado porque Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, se Deus pode fazer isso ao destino eterno de um homem, Ele pode fazer muito mais ao destino de nossas vidas. Ele pode nos surpreender muito mais, porque nós dizemos, bem, o meu futuro é consequência do meu passado, os atos do meu presente, tudo. O histórico daquele homem só o apontaria, as obras daquele homem só os levariam para um lugar, para o inferno. Mas ele chegou nos céus. Muitas vezes nós estamos orando a Deus, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, muitas vezes nós estamos clamando a Deus, muitas vezes nós estamos falando com o Senhor e de repente nos conscientizamos, mas eu não mereço. Mas eu não fiz por onde. Mas tudo que eu fiz, eu agora tenho que arcar com as minhas consequências. Eu tenho que suportar. Porque eu semeei, agora eu tenho que colher. Sabe, o ladrão da cruz, eu louvo a Deus por essa história nas Sagradas Escrituras, porque o ladrão da cruz vai contra tudo isto. Ele não foi batizado nas águas e foi salvo. Ele não teve uma vida de testemunho, fora o testemunho que ele deu naquele momento, ele não teve uma vida de testemunho, nem de confirmação de fé, ele não foi discipulado, ele não foi doutrinado, ele não conhecia bem as Escrituras, nada disso nós podemos falar a respeito dele, mas ele se agarrou à única coisa que ele tinha que se agarrar, ele se agarrou a Jesus Cristo e clamou a Jesus Cristo, e Jesus o atendeu e mudou o destino final dele. O destino final dele. Ah, pastor, você não tem ideia, nós fizemos tudo errado no nosso casamento, eu fiz tudo errado em educar os meus filhos, existem tantas dessas histórias. Eu disse, olha, mas Jesus muda tudo isso. Jesus transforma tudo isso. Mas eu fiz isso de errado, fiz aquilo de errado, fiz aquilo outro de errado, da qual o Senhor expulsara 7 demônios. E se tornou uma mulher extraordinária. Um dia habitaram nela 7 demônios, mas ela foi liberta. Ela foi completamente liberta. Maria Madalena
foi completamente liberta, da qual o Senhor expulsou 7 demônios, expulsou. Do verbo, não precisa tirar mais nada, já saiu tudo que tinha que sair. Meus irmãos, o Senhor entra na nossa vida para mudar o destino da nossa vida. Pelo que eu fiz, pelo que você fez, pelas nossas obras, pelas nossas decisões. Ninguém é obrigado, dizem, a sabedoria popular diz assim, você não é obrigado a tomar as suas decisões, a decisão A, B ou C, mas você é obrigado a suportar as consequências. Isso é algo da sabedoria popular e que é muito real, muito verdadeiro. Mas existe uma coisa que pode mudar tudo isso. É quando Jesus entra e diz, hoje você vai estar comigo. Sabe, Jesus não se satisfez de dizer, hoje você chegará no paraíso. Jesus disse, hoje eu entro com você no paraíso. Você já imaginou, entrar no paraíso já é algo maravilhoso, mas entrar no paraíso com Jesus é muito melhor. Hoje você estará comigo. Nós dois estaremos, eu entrarei com você. Quase que eu posso dizer, como se Jesus dissesse, eis a primícia da minha obra. Eis o primeiro que eu trago da obra da cruz, da obra da salvação. Possivelmente o homem foi, entre outras coisas, ladrão. Lá estava aquele ladrão e o outro ladrão. Mas lá estava também aquele outro ladrão que veio roubar, matar e destruir. Lá estava o adversário. Mas naquele dia, de uma certa maneira, o maior ladrão foi Cristo, que roubou da mão do diabo uma vida que o diabo já tinha garantida no inferno. E Jesus tomou dele na última hora. E o diabo ficou, como eu poderia dizer, espantado, olhando para ele. Mas essa vida é minha. Era, não é mais. Mas o destino dessa vida é o inferno. Não. É o céu. Meus irmãos, deixe-me colocar de outra maneira. O ladrão chegou, o malfeitor chegou, onde ele nunca, onde ele jamais poderia chegar. E eu quero dizer isso, não apenas a respeito do paraíso, eu quero dizer isso a respeito da tua vida. Você e eu chegaremos onde nunca, onde jamais poderíamos imaginar que chegaríamos. Por quê? Porque Jesus nos levará a esse lugar. Jesus mudará, Jesus nos tomará e literalmente como nos arrebatará para outro destino, para outro fim. O meu fim é a bancarrota, o meu fim é a miséria, o meu fim é o inferno. E Jesus diz, não, teu fim agora vai ser o sucesso, o teu fim agora vai ser a vitória, o teu fim agora vai ser o paraíso. O meu fim é brigas, o meu fim é contendas, é discórdias, é mal-estar em minha família. Eu fiz por onde? Eu mereço. E Jesus então disse, não, o teu fim não será esse, o teu fim será paz, será harmonia, será felicidade dentro da sua família, dentro da sua casa. Por quê? Porque Jesus te levará para lá com Ele. Sabe, essa mensagem começou a mexer com o meu coração,
começou a mexer com o meu coração. A mudança radical do meu destino, de onde naturalmente seria o próximo passo, o passo da queda, o passo do abismo, como se aqui fosse a iminência do abismo, só falta o quê? Um passo a mais. Estou na iminência da queda, e Deus me tira, me arrebata, como o salmista diz, tirou-me de um tremendal de lama, me arrebatou de um tremendal de lama, e firmou os pés sobre a rocha, aonde eu não serei abalado. Uma mudança radical. Eu não sei, nós tomamos decisões erradas na vida, nós fazemos coisas erradas, nós temos consequências, nós olhamos e falamos, agora, aguentar. Mas eu quero dizer a você, fale com Jesus, lembre-se de mim, e Ele vai se lembrar de você. E quando Jesus se lembra de você, Ele não se lembra para amanhã, Ele lembra para hoje. Ele diz hoje, Ele muda o meu destino, o teu destino, o meu final, o teu final, Ele muda agora, neste exato momento. Nesse momento Ele muda, e nós chegaremos aonde não poderíamos de maneira alguma chegar. Eu quero me arriscar em fé, e arriscar em fé não é risco algum. Eu quero dizer a você, você vai chegar onde era impossível chegar. Você vai viver o que era impossível viver. Você vai ter a bênção que era impossível ter. Mas por quê? Porque hoje o Senhor te tomará pela mão, e Ele vai te levar aonde você não poderia chegar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não estou matando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que você, talvez você tenha construído o seu relacionamento, uma amizade, e na construção você implementou a deformação, talvez no relacionamento conjugal, talvez no relacionamento a vários níveis familiares. Que outra coisa eu posso esperar? Que outra coisa eu posso esperar? Sabe, poucas pessoas conhecem bem a história da tia Thelma. Tia Thelma é uma mulher lutadora, e que ela manteve-se firme ao Senhor em todos os seus anos de vida, e que ela teve brutais perdas na sua vida. Ela perdeu o seu filho mais velho, depois disso ela perdeu o seu esposo, depois disso ela perdeu seu filho mais novo. Ela praticamente criou sua neta, filha do seu filho mais velho, e que, por circunstâncias da vida, teve que viver distante dela, onde também os seus bisnetos viveram então distante dela, de modo que a tia, ela ficou literalmente só. Você dirá, não, mas ela tem você, ela tem... Sim, ela tem a mim, mas eu não sou filho, eu sou sobrinho. Eu posso ser até bonzinho, mas eu sou sobrinho. E filho é algo insubstituível. Então, nós, o que tia Thelma poderia esperar? Muita solidão, muita saudade, muita lágrima. E nós estávamos lá na América, onde nós pudemos pregar em algumas igrejas, e aproveitamos a oportunidade,
e Débora com Marcela e com as crianças foram para lá, e eu olhava os meus netos que tratam, ela é a bisa deles. Então, eu olhava como eles, e tudo eles iam a ela, todos eles iam para perguntar se ela precisava de algo, se ela queria algo, entravam no quarto, falavam com ela, buscavam a ela, né? Quando nós chegamos, porque eles chegaram, nós chegamos de outra região que estávamos ministrando, chegamos em Orlando, então eles já haviam chegado de manhã em Orlando, nós chegamos mais para o cair da tarde, para o anoitecer. Então as crianças nos viram, fizeram festas, mas elas fizeram mais festas em primeiro lugar para a bisa. E eu fiquei vendo tudo isso, as crianças ficando no colo dela e tudo, e eu falei, o que Deus faz na vida da gente, o que Deus opera na vida da gente. A Bíblia diz, e sendo velhos ainda darão frutos. A Bíblia fala sobre Noemi, que com idade avançada, toma o filho de Ruth. O filho de Ruth, que na realidade não era de sua linhagem, porque não era de seu filho, ela era sogra de Ruth, e agora Ruth vem e traz a criança nascida de Ruth e entrega aos braços de Noemi. E o que Noemi jamais poderia esperar receber seria um neto, porque os seus filhos morreram sem lhe dar descendência. Ela jamais poderia esperar no neto. E quando Noemi diz que a velha Noemi, a anciã Noemi, a larga de idades Noemi, dá leite. Um milagre acontece. Tamanha foi a reação em Noemi. E o que é isso? Isto é chegar aonde de forma alguma poderia chegar. E aquela criança nos braços de Noemi era o consolo de toda a sua dor, o seu sofrimento. Se um dia você quiser saber um pouco sobre Noemi, basta observar a tia Thelma, porque é mais ou menos a mesma realidade. 2 filhos, e perderam-se os 2, e perdeu-se o marido, e ela permanece. E Deus traz restituição. E eu olhava ali, e lembrava até mesmo que um dos médicos das tias disse, a mais frágil era a Thelma, e ela está porque, sabe, o Senhor faz na tua vida, na minha vida, como fez na vida dela e faz na vida dela, um ato de justiça. Deus te fará ter o que você não pode ter, jamais poderia ter. Mas é assim que é o amor de Deus. Ele nos faz chegar aonde não chegaríamos de jeito nenhum. Então, não olhe para a sua vida e diz, não tem jeito, eu jamais terei, eu jamais alcançarei. Com Cristo não existe isto. Com Cristo Ele te diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu imagino todas aquelas pessoas dizendo, como? Quem? Sabe, o céu será um lugar surpreendente. Nós vamos ver umas pessoas dizendo, como Ele está aqui dentro? Não, que a Madre Teresa de Calcutá esteja aqui, tudo bem. Mas esse cara está aqui dentro. Te apresento o ladrão da cruz. O ladrão da cruz. Eu imagino as pessoas que foram assaltadas por ele, ou que talvez ele tenha assassinado alguém ligado a elas, e coisas desse tipo, e dizer ao paraíso. Quando ele vai chegar lá ali, sim, nós vamos chegar aonde nós dizemos, é impossível chegar. E Deus diz, não existe nada impossível para o Senhor.
Não existe nada impossível para o Senhor. Nós chegaremos onde não poderíamos chegar, mas com Ele nós diremos o que a Bíblia diz: eu tudo posso naquele que me fortalece.